Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Commerce Podcast. Hoje é o dia para você conseguir aprender um pouco mais sobre criação de conteúdo nas redes sociais para sua marca, para o seu e-commerce, para o seu negócio. A gente está aqui com uma pessoa que entende muito do assunto, um criador de conteúdo que está aqui para trazer muito conteúdo também relacionado a isso, para que tu consiga sair daqui já gravando os teus primeiros vídeos, para que tu consiga sair daqui já conseguindo se comunicar com a tua audiência. Mas antes de apresentar quem está aqui comigo, quero primeiro te reforçar que esse episódio é um oferecimento de Mentoria Ames e Postals. A Mentoria Ames é a melhor solução para a aceleração do seu e-commerce e a gente está oferecendo uma consultoria 100% gratuita para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso episódio do E-Commerce Podcast. Tu pode acessar aqui o link que está disponível na descrição deste episódio para poder ter acesso a essa consultoria completamente gratuita com o meu time de especialistas. A Postals, que é exatamente onde a gente está agora, a gente está no centro de distribuição da Postals em Blumenau. A Postals é um dos maiores grupos de moda online do Brasil e eles são referência em eficiência na logística e agora tu pode contar exatamente com essa eficiência dentro do teu e-commerce também, com o fulfillment da Postals. Basicamente, tu deixa teu produto aqui e eles cuidam de todo o resto, tu se encarrega da venda e a Postals, com a sua referência em logística, controla a tua logística também. Além disso, esse podcast também só acontece graças aos nossos patrocinadores. Panorama Sistemas, a plataforma de e-commerce mais completa e automatizada do Brasil. A Panorama Sistemas nasceu do próprio e-commerce, da Panorama Móveis, hoje o segundo maior e-commerce de móveis do Brasil. Desenvolveram uma solução própria e hoje estão comercializando, inclusive é a plataforma que eu utilizo e utilizo há muito tempo dentro das minhas operações de e-commerce. Além disso, esse episódio também é patrocinado pela Frete Barato. A Frete Barato é a melhor opção em logística, em transporte para o teu negócio. Também utilizo essa solução há muito tempo dentro do meu próprio e-commerce. Eles contam com as melhores tabelas de frete de longe para todo o Brasil e também todo o software que eles desenvolveram para toda a base deles é completamente eficiente para que tu consiga gerenciar todos esses fretes, gerenciar atendimento, porque eu sei muito bem que essa pode ser a tua dor hoje no dia a dia do teu negócio. Além disso, esse episódio também é uma realização e um patrocínio de W3 Pagamentos, a melhor solução de pagamentos para o teu e-commerce. Nós garantimos mais de 99% de aprovação para mais de 80% dos nossos clientes. Não existe nenhuma outra processadora de pagamentos no Brasil que aprove tanto quanto a W3 Pagamentos. E também é um patrocínio de W3 Tráfego Pago. Eu sei que tu trabalha muito e todos os dias incansavelmente para dentro do teu negócio. E aí quando chega na hora de vender, tu delega uma das partes mais importantes da venda para uma agência sem experiência. Conte com a experiência de uma agência que já investiu mais de 100 milhões de reais em mídia dentro da internet. Conte com a experiência de uma agência que tem por trás também donos de e-commerce. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui para falar sobre rede social e conteúdo e a gente está aqui para conversar com o Betinho. Não vou nem falar o Carlos, todo mundo conhece como Betinho, né, cara? É isso aí. Betinho, cara, não vou nem te apresentar, eu quero que tu se apresente pra gente e fala um pouco mais de quem que é o Betinho antes da gente entrar na tua história. Quem que é o Betinho hoje? Cara, hoje eu sou um criador de conteúdo digital, trabalho também com criação audiovisual para empresas, ajudo empresas a se impactarem um pouco a vida das outras pessoas através da rede social. Acho que esse é o grande desafio, a gente vai falar muito sobre isso, né? A propaganda, ela deixou de existir, agora você vende sem a pessoa entender que você está vendendo, acho que aí está o pulo do gato. E hoje eu crio conteúdo digital, a gente está chegando aí perto da média de 8 mil seguidores, a gente está com o objetivo aí de chegar esse ano a 50 mil seguidores até o final do ano. Então é muito trabalho, é bastante coisa envolvida e a gente está imerso aí no mundo digital há uns 3 anos, mais ou menos. Pô, que massa, cara. E antes de entrar da entrada nesse mundo digital, onde é que tudo começou? Quando começou? Quero saber desde o Betinho na escola até depois o Betinho fez faculdade, não fez, trabalhou onde? O que te fez chegar até esse digital, cara? Cara, basicamente quando eu era criança, minha mãe até fala pra mim, né, hoje, né? Ela fala, cara, tinha muito medo que tu virasse um estelionatário, porque tu simplesmente engambelava todo mundo, falava com um aqui, saía falando com outro ali, e ia desde pequeno. E ela sempre colocou na minha cabeça que eu precisava ser advogado, né? Não, porque tu tem o dom de ser advogado. Só que na escola, cara, muitas vezes essa questão do cara saber se comunicar bem ou ser um cara desenrolado é um ponto negativo. As diretoras te chamam para conversar e, cara, você tá falando muito, cara, você tem que parar de conversar tanto, não sei o quê.
E eu sempre vi isso muito como um lado negativo. E isso, na minha criação, sempre foi visto não pelos meus pais, mas pelas pessoas em volta como uma punição. Eu tinha que ser um pouco mais quieto, eu tinha que ser um pouco mais reservado. E eu não entendia que isso, na verdade, era um dom, cara. Era algo positivo que estava ali dentro. Com o tempo, com 18 anos, eu abri meu primeiro negócio, então eu empreendi desde cedo. Criei uma gráfica, né? Obviamente deu merda, né? Obviamente faliu. Com 18 anos você abriu uma empresa, não tinha noção nenhuma de nada, assim. Saí da escola, fiz direito durante Por quanto tempo? 3 semestres. 3 semestres? Foi um pouco mais que eu, fiz faculdade por um mês. Um mês, eu fiz 1 ano e meio. Trabalhei na Lince, que era uma empresa que todo mundo queria trabalhar na época do jurídico. E aquilo para mim foi o que mostrou para mim o que eu queria no meu futuro. Eu não queria ficar preso dentro de uma sala. Aquilo para mim foi uma tortura. Foi 1 ano e meio eu olhando para a janela olhando para mim, e todas as oportunidades possíveis que eu tinha de buscar um processo, ir para Florianópolis, ir numa audiência, eu ia. Eu não gostava de ficar lá dentro. Então, eu desenvolvi isso em mim, depois eu empreendi, faliu, tudo, e eu tive uma oportunidade na Estônia, que foi aqui minha mudança, meu divisor de águas na minha vida. Eu tive uma oportunidade na Estônia. Lá eu cresci 6 cargos laterais, né? Então passei de estagiário, vendedor 1, vendedor 2, fui até o vendedor 6. E por último daí passei num processo seletivo chamado CPU, fui tocar um time lá no Rio Grande do Sul. E a Stone, cara, ela me moldou a me mostrar a comunicação de uma forma técnica. Até a Stone eu sabia que eu sabia falar e eu sabia que eu sabia vender, mas eu não sabia por quê. Eu não conhecia as técnicas, eu não sabia nada de spin, eu não sabia como dar um feedback para ninguém, eu era uma pessoa que falava assim para todo mundo. Então a Stone, ela me moldou nesse sentido. E aí, cara, desde a época da pandemia, eu vi muita gente crescendo na internet. E muita gente crescendo com conteúdo ruim. Então, em 2021, eu decidi ensinar o pessoal a se comunicar melhor na rede social. Então, eu comecei a falar sobre spin selling, eu comecei a falar sobre técnica de comunicação, sobre respiração, para você se comunicar bem. E, cara, aquilo ali não era para mim, não era meu mundo, não vingou, assim, era um conteúdo que eu precisava aprender, assim como tudo na vida. Eu fui desenvolvendo, a gente foi desenvolvendo, até que chegou no momento que eu passei por algumas grandes empresas como vendedor ainda, passei pela Paytrack aqui de Blumenau, passei pelo Grupo Santander, onde eu ajudei a fundar a operação de grandes contas. Então, dentro do empreendedorismo, eu tenho uma história aí como vendedor. Até hoje ainda surgem alguns convites, assim, do nada, uns projetos, assim, a galera me liga. Mas o empreendedorismo, cara, essa ala vendedora, ela vive dentro de mim, é a forma que eu vejo a vida, é a forma como eu lido com o meu conteúdo. Hoje o meu conteúdo, ele tem topo, meio e fim de funil, então eu crio conteúdo para a galera saber quem eu sou, para a galera se identificar comigo, para a galera vir me seguir. Eu olho para minhas conversões, eu olho para os meus números de retenções, a mesma forma que eu olhava para os números da Stone, que eu precisava tomar ações, eu olho para o meu conteúdo. É a forma como eu vejo a vida. E aí depois eu passei pela TV Gaspar, pessoal que está aí, inclusive, massa demais ver a galera aqui. E lá, cara, eu comecei como vendedor, e aí eles começaram a notar em mim que eu estava muito interessado mais no marketing, produção de conteúdo. A gente foi migrando um pouco para esse lado, até que um dos grandes gaps da TV, no momento quando a gente estava lá, quando a gente ia olhar o público da TV, a gente tinha um número absurdo ali de 45+, mas o público 18 a 45, ele não estava comprado com a gente, ele não via os nossos conteúdos, ele não engajava com a gente, ele não mandava para os amigos, ele preferia fazer isso com outras páginas, mais engraçadas, mais humorísticas, e com a gente não. Foi aí que eu chamei o Ivão e falei, cara, eu acho que a gente tem um gap muito grande aqui, que a gente não pode simplesmente perder essa galera, a gente precisa falar com esse público. E aí surgiu o Resenha do Betinho, né, que surgiu como um quadro de YouTube, de vídeo longo, onde a gente vai para festa, a gente ia para os rolês, para festa, e entrevistar a galera meio maluca. Depois, com o tempo, eu saí, né, da TV e eu fui me caminhar com as minhas próprias pernas. E esse custo fica muito alto, é muito caro você ter um cameraman indo com você, com um celular, é extremamente difícil de fazer hoje em dia ainda por causa de iluminação, enfim. E aí a gente migrou 100% para os vídeos curtos e a gente cresceu 127% em 10 dias de rede social, quando a gente focou, dobrou. Quando a gente focou em vídeo curto, a gente achou o nosso formato, e agora a gente está soltando aí em média de 3 vídeos por dia e trabalhando bastante em cima da página. Show demais, cara. Massa demais. E além disso, então, tu também presta serviço de criação de conteúdo hoje para outras marcas? Presto. Tanto a parte, digamos, física, né? Vou até o estabelecimento da pessoa,
monto o planejamento, gravo o planejamento mensal dela, e aí eu faço planos mensais, né? Com 2 vídeos, com 4 vídeos, com 8 vídeos, com 16 vídeos, depende do que a pessoa quer. Mas também faço serviço de mentoria. Então, às vezes, o cara vem lá do outro lado do Brasil e, pô, ele quer uma mentoria porque ele não sabe criar conteúdo. Então, a gente senta, ali dedica 1 hora daquela semana para ensinar a pessoa funções básicas de CapCut, mas, cara, muita gente se prende a isso, assim. Roteiro e, eu não sei editar. Cara, primeiro você tem que saber falar com a câmera. Se você não sabe abrir sua câmera e não ter vergonha de falar, não adianta nada você saber sobre transição, você saber botar uma legendinha bonita, isso é depois. Então a gente ajuda a galera a se desenvolver nesse lado também. Legal. E, cara, nosso público aqui é 100% público de dono de e-commerce. E essa é uma dificuldade que sempre que eu converso com a galera, é uma dificuldade que eles têm. Então tem muita gente que às vezes está no marketplace e que pensa em abrir um site, mas já se limita porque, putz, mas aí eu vou ter que começar a fazer conteúdo, aí eu vou ter que trabalhar o marketing e eu não sei fazer isso. E gente que tem site, cara, delega na mão de uma agência de rede social que só faz aquelas artes estáticas, não se conecta absolutamente nada com o público, e o Instagram vira basicamente um catálogo e não efetivamente um ponto de conexão com o cliente para conseguir trabalhar ainda mais essa venda. Para ti, para o cara que está escutando a gente, o que são os primeiros passos que ele precisa fazer para começar a criar conteúdo dentro da internet para a marca dele? Cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer, literalmente, assim, ninguém é bom em nada que nunca fez, assim. Você não era bom em e-commerce antes... Essa eu vou anotar, ninguém é bom em nada que nunca fez. Realmente ninguém é bom em nada que nunca fez, cara, então você tem que fazer, botar a cara. Quando a gente trabalha com pessoas que têm muita vergonha, com pessoas que não querem, que têm uma trava, a gente começa com posts estáticos sem o rosto da pessoa, ou seja, texto. Então a pessoa posta um story lá falando do dia dela, ou falando da operação, ou falando com o cliente em forma de texto. Ao longo do tempo a gente migra isso para uma foto com texto. Depois a gente migra isso a um vídeo de uma pessoa falando bom dia. E aí a gente vai destravando isso, porque muita gente, na verdade, cara, na rede social, isso é muito importante, cara, para quem está pensando agora, se você está pensando agora em começar a criar conteúdo, a primeira coisa que você tem que fazer é que ninguém está se importando com você. Ninguém, cara, ninguém quer ver o seu conteúdo, isso é fato, cara. Ah, mas o cara lá da minha família, mas o meu primo, ele ri de mim. Ele não é seu cliente, cara, ele não vai comprar de você. Criar conteúdo na internet é exatamente a mesma coisa de construir um negócio. É mais fácil seu cliente virar seu amigo que seu amigo virar seu cliente. Então, assim, quantas pessoas abriram uma barbearia, pô, meus amigos vão cortar cabelo comigo? Cara, não vão, cara. Eles vão a primeira vez, vão te encher o saco, vão falar que tu é ruim e vão te pedir desconto. Aí vai entrar alguém na tua barbearia que tu não conhece, vai virar teu amigo e nunca vai te pedir desconto, vai fechar plano contigo, vai postar fotos contigo. Isso acontece com qualquer negócio, isso é normal, a nossa vida é assim. E a criação de conteúdo é a mesma coisa. Enquanto for a sua tia que estiver te criticando, enquanto for aquele cara que te conheceu na escola que está te criticando, cara, esse cara não vai comprar de ti uma bala, não vai comprar de ti uma mentoria, não vai comprar de ti o teu produto. Então, é a mesma coisa que você perguntar para mim se eu quero comprar maquiagem. Não, não é o público, não me interesso por isso, então eu não preciso... O público de maquiagem não tem que se preocupar com o que o Betinho fala ou deixa de fazer, entendeu? Bom, pessoal, e assim a gente vai encerrando o vídeo, porque já valeu a pena tudo que a gente ouviu aqui. Pô, isso aí é basicamente o 80-20 total. Porque quando o cara tem essa dificuldade de começar a gravar conteúdo, é sempre por medo, e é sempre medo de crítica, e é sempre medo do que o fulano vai pensar. E aí o cara se limita em gravar conteúdo porque, o amigo da minha namorada aqui vai ver e eles vão dar risada em casa à noite. Cara, talvez vão, talvez não. Exatamente. Mas o que isso convém? E se você fizer ou deixar de fazer, a galera vai falar, porque o mesmo cara que te critica por tu fazer é o cara que também vai chegar pra ti e falar, pô, já era pra tu estar fazendo conteúdo há quanto tempo, não sei o quê. Então, cara, todo mundo vai te criticar o tempo todo. Isso é natural. O MrBeast, né, tem um podcast americano que o cara chega pro MrBeast e fala, qual é o conselho que você daria para quem quer começar a criar conteúdo? E ele fala a seguinte frase, faça 100 vídeos. Não importa se o primeiro vídeo que você fizer for todo preto, faça 100 vídeos, só que cada vez que você for fazendo um vídeo, você melhora 1%. Então você melhora um pouquinho a sua edição, você melhora um pouquinho o seu jeito de falar, você vai melhorando um pouquinho a transição, as legendas, cara, vai melhorando. Ele falou que nunca teve uma pessoa que voltou. Porque quem fez os 100 vídeos viralizou e não precisa mais do toque dele, e 99% das pessoas não fazem os 100 vídeos.
que tu falou, a internet é o único lugar onde tu não volta, né? É impossível tu não crescer, né? Tu decrescer, tu cair, né? Não tem como. Não tem como hoje tu ter 3.500 seguidores ou ter tanto engajamento e amanhã ter menos. A não ser que tu for cancelado eu ia e aí falar, pronto. a não ser que, porra, tu vai pro BBB, tu faz uma merda gigantesca. É. Mas fora isso... Tu só cresce, cara. Só cresce. Legal, cara. Legal. A única forma de voltar para trás é se tu cometer um crime aqui dentro da internet, né? Fora isso, tu sempre vai crescer, então isso é muito massa. E tu sabe que eu trabalhei com oratória durante muito tempo e com falar em público, e aí eu estudei bastante sobre esse assunto. Que, querendo ou não, tem uma completa ligação com isso que a gente tá falando aqui agora. Porque dentro de oratória, a principal barreira de todo mundo era o falar em público. E aí eu vi uma pesquisa que é da revista Times, que em 2009 eles entrevistaram 1.000 pessoas. E eles chegaram para 1.000 pessoas e perguntaram para elas qual que é o maior medo da tua vida. Qual que é o maior medo da pessoa? E aí o cara pensa, pô, a maioria das respostas vai ser, sei lá, perder o pai e a mãe, morrer, medo de altura, medo do escuro. Não, bicho, 43% que ficou em primeiro lugar era o medo de falar em público. Virou o maior medo do mundo, né? Cara, doideira. E é 100% por conta do medo de crítica e o medo do que é que as pessoas vão achar. Né? Exatamente. Então a tua dica para esse cara que sofre com esse medo, que sofre com essa barreira realmente de pegar o celular na mão e começar a gravar conteúdo, começa com texto, foto com texto, vídeo de bom dia, vai de pouco em pouco? Começa fazendo. Eu acho que isso é tudo na vida, assim, você tem que entender o porquê das coisas. Não adianta você só fazer, você tem que entender o porquê, né? Então, por que o cara tá fazendo conteúdo? Pô, ele tá fazendo porque ele quer vender mais para a marca dele, ou ele tá fazendo para vender mais mentoria, ou ele tá fazendo para atrair público, para atrair marcas. Então ele precisa entender o porquê daquilo. Mas, cara, quando a gente vai nos porquês, não é que é fácil, mas é simples. Existe uma grande diferença entre ser fácil e ser simples, né? Simples é aquilo que exige poucos processos, fácil é aquilo que você já fez várias vezes, os processos, e aqueles poucos processos se tornam rotineiros. Então, simples é tudo aquilo que exige pouca coisa, mas às vezes você não fez, então não é fácil. Cara, o Instagram ele é simples. O Instagram ele é uma rede onde ela tá lá vendendo anúncios. O objetivo dele é vender anúncio. Só que ele não pode te socar de anúncio o tempo inteiro, senão tu sai dali e vai pro TikTok. Então ele precisa ter conteúdos constantes e legais que te prendem a atenção para que tu veja os anúncios e os anúncios mais assertivos possíveis, porque quando tu clica, ele ganha mais dinheiro. É assim que funciona. Então, muito antes de você querer ser grande, a forma fácil de falar é você precisa ser útil para o Instagram, antes que o Instagram seja útil para você. Cara, existem várias pessoas no mundo hoje que vão começar a criar conteúdo hoje. Várias que começaram ontem, várias que começaram semana que vem. Por que algumas pessoas são premiadas ou não? Porque tem a atenção das pessoas. Só que o Instagram ele não vai te dar de graça a atenção se tu posta um vídeo por semana. Porque tem gente que está fazendo de forma extremamente ruim, extremamente grosseira, com câmera lá de não sei o que não tem software de edição, mas o cara posta 15 vídeos por dia. Olha a retenção, olha a quantidade de números que esse cara tem por dia. E como tudo na vida, a gente está passando por uma mudança no algoritmo, e o algoritmo ele vai se tornar uma inteligência artificial, né? É uma questão de tempo. E ele está no principal momento de aprendizagem dele. Então, se eu pudesse dar uma dica para alguém agora, eu já vi tu falando sobre isso. Eu sinto que a gente está vivendo o segundo boom do e-commerce. Eu sinto que a gente está vivendo o boom da internet. Não é o primeiro. Não, mas lá na pandemia não sei o que. Mas o maior vai ser agora. A partir do momento que as inteligências artificiais começarem a entender o seu comportamento, esquece. Você vira uma máquina de crescer. Porque até então era interação humana. Eu preciso saber, você gosta de e-commerce? Você gosta de mentoria? Mas tem as hashtags aqui, mas às vezes tem a quantidade de... Pô, esse cara fica 45 segundos, então eu não vou indicar para ele um vídeo de 2 minutos. Cara, a gente está voltando para a inteligência artificial, onde você vai ver só o que você quer. E aí a gente esquece televisão, esquece tudo. Até tem algumas pesquisas que falam que o mundo ele não vai mais existir fotos. Que em 100 anos a gente vai parar de fazer foto e a gente vai fazer vídeo para tudo. Os vídeos vão ficar mais compactos, melhores. E em vez de eu tirar uma foto do meu produto, eu vou ter um vídeo do meu produto. É mais fácil de ver, é melhor. Então, assim, o mundo está indo para os vídeos rápidos. E uma dica para quem está começando, faz e erra. E assim, se você quer uma dica mais simples, pega o código, Pablo Marçal, vou te dar 2 códigos agora para quem quer criar conteúdo. São 2 partes do seu corpo que você precisa para criar conteúdo. Essa aqui
E aqui de baixo, testa. Não sei o que se funciona, testa. Não sei se vai dar certo, testa. Não sei se é bom, testa. Testa. E o segundo é canela, porque não adianta você testar sem correr, cara. Então canela. Testa e canela. Continua, testa e continua, testa e continua. Se você não tiver uma amostra de 100 vídeos, cara, você não vai saber o que funciona. Não tem nada ainda, né? Exatamente. Por coincidência, tu falou, se não tiver uma amostra de 100 vídeos, ontem eu recebi a notificação do Instagram, parabéns, você postou o seu 100º Reels. Então também estou ainda galgando pouquinho em pouquinho, e agora a gente colocou isso como prioridade também, até pro meu próprio perfil aqui dentro também, produção de conteúdo intensa, vão ser 2 Reels por dia. Cara, muito conteúdo mesmo. Porque a gente entendeu isso como um canal de crescimento muito forte também. E aí agora o que eu queria entender de ti, a marca está começando a se posicionar. E aí o dono está naquela dúvida. Quem que tem que aparecer? E aí a minha pergunta é, beleza, salva-se alguns casos, a loja é de moda feminina, o dono é um homem, então salvo alguns casos. Qual que é a importância do fundador hoje, ser a pessoa por trás e a pessoa que está aparecendo? Cara, eu acho fundamental, assim, não tem outra palavra para não dizer fundamental, porque ou você vai fazer ou você vai pagar alguém para fazer. E se for pagar alguém para fazer, é caro. É simples, eu vou pagar alguém com 300 mil seguidores. Cara, você vai gastar 20 conto por mês pra esse cara fazer conteúdo para você. E se você fizer... Vai ter muito menos conteúdo do que se tu estivesse fazendo também. Exatamente. E se você fizer, vai ser de graça. Você precisa do seu tempo, que não é de graça, né? O tempo é o maior ativo que a gente tem. Mas você não paga nada. Então, assim, é mais fácil você ir, você botar cara, você fazer e você aprender. Não adianta você querer botar cara. Muita gente também quer botar cara, mas não quer. Tipo, o cara quer fazer por ele e tal, mas ele não quer se desenvolver, ele não quer procurar um cursinho de como criar roteiro. Cara, a gente vê curso, tem o Penone, não sei se você conhece o Penone. Você compra roteiros virais por R$299, cara. Sim, para um empresário, ele pegar aquilo ali, curso de edição você comprou hoje por R$100. Então, assim, ou você aprende... Vou mandar esse vídeo depois pro Penone pedir patrocínio. Ou você aprende, ou você vai pagar caro alguém para fazer. E se você quiser pagar caro alguém para fazer, eu tô aqui, pô. Posso fazer para você, você me paga caro, eu faço. E olha só o nosso trabalho. Botar cara na rede social porque existem pessoas que não têm coragem. Não tem coragem. E o que tu acha que conecta mais? Muito mais a pessoa. Porque a pessoa, ela tem a essência da marca, né? Ela tem a cultura, ela sabe o que a marca quer passar, aonde que comprou, quem tá tecendo, a pessoa que tá fabricando a costureira, cara. Tá pagando a costureira, pô, você tá ajudando uma família, cara. Você sabe dessa história. Você sabe da história lá da menina que entrou na sua empresa com 16 anos e ela se desenvolveu ali dentro. Você tem amor pelo aquilo. Quando você paga alguém, cara, o cara vai olhar pelo produto. Pô, essa xícara aqui que eu preciso vender, tá, então essa xícara é preta e tem um negócio laranja aqui, compre porque é boa. Cara, não, tem uma família que fez isso aqui, existem pessoas no processo, isso aqui veio da onde? Você tá tirando alguém da fome, você ajudou alguém a sair da miséria, ou alguém comprar uma casa, cara. Então, o dono da marca, ele vai sempre ser o melhor influenciador da marca, sempre. Como é que eu faço uma mescla dentro do meu perfil, por exemplo? Vamos colocar aqui um caso hipotético de um e-commerce de semijoias femininas. Como é que eu faço uma mescla? Porque eu não posso estar só eu lá aparecendo e tal. Eu tenho que, de alguma forma, vender meu produto também. Tipo, como é que eu consigo fazer essa mescla, essa união entre vender o meu produto e se conectar com o meu cliente? Porque são duas coisas diferentes, né? Igual a gente a gente falou disso antes, né? Qual que é o motivo que eu estou na rede social? Por exemplo, se eu tenho uma loja de semi-joias, eu vou vender com o público feminino, então tem que ser numa modelo feminina, eu vou ter que pagar isso, beleza. Esse aqui é o seu propósito de venda, mas a gente está falando do propósito de se conectar. Então a gente está falando mais de stories, mais de dia a dia, só que óbvio, você está falando com mulheres, então você vai ter que aprender a falar com mulheres. Certo. Isso é o ponto principal, assim. O ponto principal da comunicação, quando a gente aprende sobre comunicação, a gente sai do básico e vai para um pouquinho mais evoluído, essa dica também é muito legal. Nunca fale com a sua boca, sempre fale com o ouvido do seu público. Isso é muito importante, você não fala com a sua boca. Você não pode falar o que você acha, o que você pensa. Você tem que falar com o que o seu público ouve, a forma como ele ouve, não o que ele quer, é diferente. Não é falar só o que ele quer, mas é falar com a forma que ele entende. Igual a gente está falando aqui de semi-joia. Pô, vamos falar sobre maquiagem. A gente abriu uma loja junto de maquiagem. Cara, eu não vou ser o cara que vou saber qual é o tom da base. Pô, isso aqui é ruim de tirar depois de usar, não dá alergia. Cara, eu não sei isso.
Só que eu sei quanto que eu paguei, eu sei por quanto que eu vou vender, eu sei aonde que está distribuído, eu sei quais são as pessoas que interessam pelo esse produto. Então eu tenho que comunicar as coisas que eu sei. Perfeito, perfeito. E já deve ter percebido esse fenômeno, porque daí o pessoal tem uma dificuldade muito grande de começar a criar conteúdo na internet. Mas aí quando começa a criar conteúdo na internet, é aquela típica dancinha, né? Então aquele meme e tal, e aí fica muito focado no meme, querendo alcance, querendo viralização, querendo views e tal. Qual que é a métrica que tu olha? É visualização? Porque se for visualização, aí eu vou começar a fazer, por exemplo, essa dancinha. Para ti, qual que é a métrica que mais importa? A métrica que mais importa é de compartilhamentos. Compartilhamento é de longe, é a mais difícil de se conquistar, é a mais difícil do cliente ter. Sim, se você tem um alto nível de compartilhamento, você pode ter certeza que você saiu do Instagram já. Isso, para o Instagram, é absurdo. Quando o cara clica lá em copiar o seu link e ele manda no WhatsApp, cara, isso para o Instagram é um... Por isso que meus conteúdos, de certa forma, são tão virais em alguns momentos, porque hoje a média de mercado é 1 para 10, então para cada 10 curtidas eu tenho um compartilhamento. Isso é um número estratosférico. Isso é um número que se um influenciador chega para você e fala, eu tenho 1 para 10, você já, cara, isso aqui é absurdo. O meu é quase 1 para 1. Eu tenho quase a mesma quantidade de curtidas do que a mesma quantidade de compartilhamentos. E como é que tu consegue chegar nisso? O conteúdo é estrategicamente pensado em conseguir compartilhamento? São 3 formas, né? A gente tem os conteúdos topo de funil, que são 20% dos meus conteúdos, então são conteúdos trends, dancinhas, são conteúdos virais, em alguns momentos até não mostram o meu rosto. A gente tentou com um vídeo ali de quase 3 milhões de visualizações que não tem o meu rosto, assim. E aí, o que acontece com o algoritmo? O algoritmo ele tá muito mais inteligente hoje. Então, se o cara mandou o teu vídeo para alguém, ele clicou em curtir ou ele comentou, seja te xingando, seja fazendo qualquer coisa, ele comentou, você vai ser mostrado para ele de novo, em algum momento. Pode ser que não seja amanhã, mas vai ser mostrado. Então a galera se preocupa com o hate também, mas no final o hate te ajuda. É bom demais o hate, cara. É bom demais o hate. E aí eu trabalho com conteúdo topo de funil, que são esses mais virais, trends e tal, para poder explicar pra galera, topo de funil basicamente é onde eu atinjo a pessoa que não me conhece, a pessoa que não me acompanha. Eu atinjo mais gente, meu conteúdo, né? Que é realmente a massa. Isso. E aí, atinge a massa. Onde realmente eles podem pensar isso de fato como um funil. E aí a gente tem o topo, a massa, o meio. A pessoa que talvez já se interagiu comigo em algum momento. O meio são conteúdos... É base mesmo, é isso? Isso. O meio são conteúdos, assim, normalmente com a minha família, com a minha mulher, que são conteúdos que agregam mais pessoas em volta. Então, tipo assim, além de ter o meu... Aqui não tem rosto, basicamente, né? O topo, ele não tem rosto, ele é massa, número. A gente corta para o meio, que mostra mais um pouquinho da minha vida, da minha família, e aí o meu conteúdo, o fim de funil, são esses conteúdos onde eu estou mentindo, onde eu estou aqui, estou falando que essa caixa veio de não sei aonde, do meu avô, de não sei o quê. Esse é um conteúdo teu de fundo de funil. Esse é o meu conteúdo de fundo. Que é voltado para quem está dentro da base e entende a tua resenha, basicamente. Exatamente. Para te ter uma ideia, eu tenho um vídeo de 5 milhões e 600 mil views. Esse vídeo me trouxe 700 seguidores. 5 milhões e meio. Eu tenho um vídeo de 500 mil que me trouxe 2 mil seguidores. Então, assim, não é pelo número, não é o vídeo que mais performa que vai te trazer mais seguidores, não é isso, assim. É essa estratégia, você tem que ter. Toda essa estratégia, ela é pensada, ou antes ela não era, mas hoje toda essa estratégia ela é pensada. A gente paga aí inteligências artificiais aí, né, que analisam todas as nossas métricas e criam esse... Qual IA que tu usa hoje? Eu uso Gemini. Gemini? Para mim, o Gemini passou por cima da OpenAI faz tempo, assim, já. Mas e aí tu usa o Gemini para fazer roteiro, para fazer análise? Tudo, cara. Para quê? Eu exporto a cada 30 dias as minhas métricas, mando para ele ler, explico exatamente tudo para ele o que está acontecendo, mando para ele quais são os meus públicos, ele faz toda essa leitura de dados, e aí ele não me traz os roteiros e as ideias de vídeo, porque eu acho que isso eu não posso terceirizar. O público que se conecta comigo tem que ser eu fazendo, não pode ser outra pessoa. Então os roteiros tu cria. Eu faço tudo sozinho. E aí o Gemini, ele me dá essa... E tu não conseguiu chegar ainda em uma inteligência artificial que consiga criar como tu e pensar como tu? Não. Não, porque, assim, muito do meu conteúdo é tipo assim, cara, liga a câmera aí, vamos fazer aqui agora. Assim, não é nem pensado. Não. 100%, muitos é no improviso, assim. Legal. Tipo assim, ó, por exemplo, olhei aquela bandeirinha, eu sei que eu posso fazer uma piada com bandeirinha de impedido, de impedimento, olha no VAR, alguma coisa assim.
e eu paro 2, 3 minutos, olho para aquilo e vou fazer algum conteúdo com aquilo. Tá pegando na câmera, Ivan? Já pegou a bandeirinha? Então, show. Então, o pessoal tá vendo que é uma bandeirinha basicamente do Corpo de Bombeiro aqui, legal. E, cara, eu vou assim, então, tipo, muitos dos meus conteúdos eu saio, vou caminhar com a minha esposa e eu gravo 3 vídeos enquanto a gente tá caminhando. Só que o direcionamento que eu tenho é essa porcentagem, ó. 20% do seu conteúdo tem que ser direcionado para esse topo de funil, 60% tem que ser 70% direcionado para o fim, porque são os que mais me trazem retorno, e 10% para o meio. 20% topo, 10% meio e 70% fim. 10% meio. 70% do meu conteúdo vai ser voltado para fundo de funil. Nesse momento que eu tô, né? Isso é específico para mim, né? E para uma marca, o que seria o ideal? No começo, uma marca que está começando a produzir conteúdo agora mesmo. O inverso. Então você vai para 70% topo, 10% meio, continua nos 10% e iria para 20% de funil. De nada adianta se comunicar, de nada adianta você falar com o microfone desligado, entendeu? E na prática, uma marca que está realmente iniciando agora, está nesse processo de crescimento agora dentro das redes sociais, para ela, o que é um conteúdo de topo, um de meio e um de fundo? Tu consegue me dar um exemplo de conteúdo para uma marca de cada um desses? Um conteúdo de topo de funil seria um conteúdo de trend, de alguma coisa no momento, um áudio em alta, um vídeo viral. E o que tu acha sobre, a gente falou antes de dancinha, o que tu acha desses memes para a marca? Faz sentido colocar? Mas tem que tomar cuidado, não faz sentido? Qual que é a tua opinião? Dancinha é uma coisa, né? Mas tipo aqueles memes, assim, no geral, porque isso é uma conversa que eu tava tendo esses dias com o Otto, que tá tocando aqui as minhas redes sociais agora também. O Otto, ele tem uma bagagem de uma outra empresa, onde ele trabalhou com marketing, e que a gente estava justamente trocando essa ideia porque é uma empresa que, não vou citar o nome dela, obviamente, mas é uma empresa que ele era sempre muito incentivado a gravar meme. Mas não era isso que trazia resultado para a marca. E aí a minha pergunta é muito mais em cima disso. Tipo, tem muita marca que fica só nesse meme porque quer viralização. Mas até que ponto a viralização é boa? Porque às vezes o cara tem uma loja de semijoias feminina, tá lá fazendo piada que às vezes não é nem o público dele que vai receber e que vai fazer sentido. Aí você tem que tomar um cuidado, né? Por exemplo, adianta nada você ser uma barbearia de Gaspar e gastar R$5.000 por mês em um outdoor em São Paulo. Então, assim, você tem que entender o que te traz retorno, o que te traz resultado. Os topos de funil são as coisas que as pessoas estão assistindo. Então, hoje isso é muito mensurável, assim. Você consegue pegar os áudios em alta, você consegue pegar os vídeos que têm mais visualizações, as trends do momento, e aí você muda isso para sua marca. Então, você pega aquilo que está funcionando e traz um gancho para você que lembre a sua marca, porque isso que eu falei é muito importante, assim. Mas adianta muito eu estar fazendo esse tipo de coisa, porque não é isso que eu vendo, não é isso. Mas, cara, imagina que você está num palco com o microfone desligado, ninguém está te vendo. Quando você cria uma marca, ninguém está nem aí para você. Então você precisa ligar o microfone e berrar bem alto para todo mundo, tô aqui, hein? Aí opa, peraí, então agora eu vou ver. Então esse é o mais importante, você tem que berrar para o mundo que você está ali, as pessoas têm que te ver, porque não tem motivo. Isso, cara, é muito importante das pessoas entenderem. Parece ser uma coisa fútil, mas ninguém quer ver o seu conteúdo. Ninguém se importa com a sua marca. Ninguém. Até o momento que você prova para ele que faz sentido ele te seguir. O botão de seguir hoje, cara, é uma das coisas mais difíceis de ser conquistar de uma pessoa, cara. Porque ela já está seguindo tanta gente desde a pandemia, ela já olha ali, se ela te seguir ou se ela não te seguir, o conteúdo teu vai continuar aparecendo para ele. Então, não tem muito por que a pessoa te seguir. Então, cara, esse é uma das conquistas mais difíceis, assim. E o que eu indico muito para a marca é: faça conteúdos virais, pegue os áudios em alta, faça conteúdo de até no máximo 15 segundos, use bastante texto e, principalmente, quando você começa a subir, quando você faz isso, mescle com conteúdos que resolvam a dor do seu cliente. Então, antes de a gente estava falando aqui das semijoias, né? Em vez de você fazer um conteúdo de, olha, a minha semijoias é a mais barata do Brasil, olha, minhas semijoias são as mais bonitas que tem, olha, minhas semijoias aqui, a gente tem uma condição de frete especial. Tá, mas isso não está resolvendo nada. Você está oferecendo para o cara, você tá dizendo para ele que é assim. Mas o que resolve na dor de uma pessoa uma semijoia? Resolve da pessoa se sentir bonita, dela se sentir confiante,
ela vai para momentos muito importantes com semijoias no casamento, entrevistas de emprego, ela teve conversas difíceis com o marido dela usando aquelas semijoias. Então você precisa mostrar para a pessoa a melhor forma dela usar e não falar para ela que ela tem que usar. Porque a gente está indo para um momento da internet que, na nossa geração, nós somos educados que a internet é a indústria do golpe. A gente cresceu com o Mercado Livre entregando tijolo. Isso mudou. Isso não é mais assim. Só que na nossa cabeça isso está muito enraizado. Então, hoje, cara, a galera não quer mais saber do vendedor de curso que fala que vai ficar rico. A galera não quer mais saber do produto multi, não sei o quê, não sei o quê. Não, cara. Eu quero saber o que isso resolve na minha vida e eu vou tomar essa decisão sozinho. Quem tem que tomar a decisão que vai comprar ou não sou eu. Não é tu que está me oferecendo. Então eu preciso carregar esse sentido do como que eu faço esse cara decidir sozinho. Esse que está o pulo do gato da criação de conteúdo das marcas. Legal. E disso que a gente estava falando dos memes e tal, que eu interpreto e que eu pego dessa tua frase principal, que não adianta tu ter uma barbearia em Santa Catarina e colocar um outdoor em São Paulo. Vou trazer um exemplo aqui de um concorrente de moda infantil que eu sempre observei ele fazendo isso e eu ficava louco internamente, tipo, cara, o que tu tá fazendo? É bem tu mesmo. Cara, boa parte dos conteúdos dele eram de memes da rotina do trabalho. Então, contratou uma pessoa de marketing lá dentro para cuidar de rede social e o cara começou a fazer meme da galera do trabalho. E isso pro Reels mesmo. E daí, beleza, começou a viralizar. Poxa, pegava 200, 300, 400 mil views. Mas o público que ele tá buscando é um público de mãe, pô. Uhum. E ali ele tá atraindo todo mundo. Então, o que eu interpreto disso é o quê? O meme pode ser bom. Que daí é basicamente o outdoor. Só que se eu tenho a barbearia em Santa Catarina, meu outdoor precisa ficar aqui em Santa Catarina. Exatamente. Então, o meme ele pode ser bom porque eu vou atingir bastante gente. Mas eu preciso atingir a mãe, nesse caso da loja de moda infantil. É isso? Isso. Então, você precisa fazer memes que mães vão rir. Continua no meme. Só que exatamente o que você falou, eu não posso, se eu vendo para mães, eu não posso fazer memes que a galera da escola vai rir. Não é meu público comprador. Eu preciso fazer, e existe qualquer classe, qualquer coisa que você quiser fazer. Quero falar com empreendedores. Existem memes de empreendedores, cara. Todo mundo ri, cara. O Instagram hoje, a galera tenta levar muito para um lado profissional. Isso é muito legal. Mas no fim do dia, cara, tu vai chegar em casa, cansado de tudo que aconteceu, tu vai tirar tua roupa, tu vai sentar no teu trono sagrado e tu quer descansar a tua mente. Tu quer rir. E aquele é o melhor momento possível de tu se infiltrar na vida do cara. Porque é o momento que ele literalmente tá pelado e literalmente tá sem armadura. Porque quando você vai conversar com um cliente, tu vai conversar com um cara ou tu vai falar pra ele que ele precisa vender 9h30 da manhã, o cara vai olhar pra ele, tipo, cara, eu não quero ver teu vídeo, eu não quero ver teu produto, eu não quero ver nada. Só que o cara desarmado, de boa, na dele, tu mostrou pra ele que tu é bom, opa, caramba, isso aqui é legal, hein? Pô, vou mandar pra minha mulher. Outra coisa muito importante sobre a criação de conteúdo, poucas marcas entendem isso. Cara, quem é o teu público comprador? Eu tenho um e-commerce de roupa masculina. Cara, quantos pedidos literalmente saem no nome de homens? Será que não são as mulheres que estão comprando para ele? Do que a gente observa do lado de cá, muitos dos casos, sim. E você está comunicando com quem? Você precisa comunicar com quem te compra, não para quem você quer vender. São coisas muito diferentes também. Essa é genial, pô. Marca de moda masculina geralmente se comunica só com homem. Mas quando o cara para realmente olhar a lista de clientes, às vezes quase metade é a mulher comprando pro homem. Porque ela foi E ele não tá se impactada. comunicando com essa pessoa. Ele tá se comunicando com a mulher. Doideira, cara. E por quê, cara? Porque o homem, de uma forma geral, assim, ele vai entrar no teu site ou numa loja, ele vai comprar o mais barato e o mais rápido. Vai querer sair dali. Mulher não, cara, ela vai ficar no teu pé. Não, calma, prova, vê isso aqui, e essa cor, entendeu? Então, cara, você voltar a sua comunicação para isso é legal também. Legal. E voltando ali ao que a gente estava antes, exemplo de conteúdo de topo, meio de fundo. Topo, então, é aquele conteúdo mais trend. Mais trend, áudios virais. Vou te dar um exemplo aí de, né, se a gente está falando com mães, conteúdo topo de funil. E-commerce de moda masculina. Você pode fazer uma trend da quantidade de vezes que a mulher já teve que trocar a roupa do seu filho quando ele vai no aniversário.
A quantidade, ou então você faz um videozinho besta lá brincando com aquilo. Quantidade de vezes você é recém-nascido que você tem que trocar a fralda do seu filho e isso suja a sua roupa. Então, assim, são várias coisas que batem na dor delas. Quando elas olham aquilo ali, num primeiro momento, você não está resolvendo nada. Ah, cara, beleza, eu vi esse meme aqui, eu não vou comprar. Mas eu vi. O mais difícil eu já tenho. Agora, a segunda vez que isso aparecer, ela já vai ver. E aí você vai colocando isso. Então, primeiro eu começaria com memes, trends, brincadeiras, sempre cotidiano. Vai pro cotidiano das pessoas, o que realmente está acontecendo na vida da pessoa todo dia. Brinca com aquilo. Conteúdos de meio de funil seriam conteúdos de bastidores, de marcas. Então, ó como chega aqui as nossas coisas, nosso CT, nosso CD, como que funciona, para onde que a gente distribui, quantos pedidos a gente tem, quem são as pessoas que compram da gente, porque você mostra autoridade. Então, a pessoa te viu a primeira vez, sabe que tu existe, sabe que tu é confiável, e aí depois tu vende. Aí depois, em vez de tu chegar com uma camiseta e falar, ó, olha aqui, essa camiseta custa R$19. Você fala, lembra daquela vez, né? Isso tudo tem que ser um enredo muito bem amarrado, mas você viu o conteúdo lá que a criança se suja no aniversário. E aí você já confia o suficiente na gente para comprar da gente. Então, olha só, eu tenho uma roupa que suja menos aqui. Ou que, em vez de sujar menos, tu pode comprar quase descartável, porque tu paga R$20 no kit. Então, essa é a roupa do aniversário. Então, cara, você cria a narrativa para o cara comprar. Legal, legal. Então, se tu fosse resumir em uma palavra para cada um, para topo, meio e fundo. Atenção, autoridade e venda. Topo, atenção. Isso. Meio, autoridade. Isso. E o 20% é onde realmente a pessoa vai vender. 80% do tempo a pessoa não está vendendo dentro do Instagram. Ela está procurando a atenção das pessoas, que é o mais difícil. É mais difícil que vender, cara. Porque se tu já tem a atenção das pessoas, se as pessoas já te acompanham nos stories e confiam em ti, você vai vender. É uma coisa natural, assim. Agora, se você não tem a atenção das pessoas, você não vai vender para ninguém. E qual que é o melhor conteúdo para poder vender? É um conteúdo mais numa pegada institucional? É mais mostrando produto? É mais, cara, a prova social, que vai ajudar bastante no Instagram? O que é que pode realmente ajudar bastante esse vídeo de venda realmente vender de fato? Cara, eu acho que hoje a gente está passando por uma transição muito forte disso, né? A gente ainda tem a minha mãe, a sua mãe, as nossas vós em algum momento comprando no Mercado Livre, na Shopee. Essas pessoas, os nossos pais, eles têm um comportamento de compra muito diferente. Então essas pessoas funcionam muito ainda. A prova social, a propaganda. Mas a gente vai passar por uma transição onde nós seremos os velhos, né? Nós seremos os avós, nós seremos os pais. E a partir desse momento, nós não compramos aquilo que as pessoas dizem pra gente que é bom. A gente compra o que a gente acha que é bom. Então, a gente foi muito... Quando a gente vai falar disso, dessa indústria, né? A gente, cara, é impossível você não voltar e contar essa história. Porque quando você conta a história rapidamente, você consegue entender algumas coisas. As propagandas, elas começaram na década de 70. Basicamente aí com bebidas e cigarros, né? Então, a gente tem o começo da Coca-Cola, o começo do Marlboro, aparecendo com super-heróis, pessoas em cima de cavalos, de Ferrari, de lancha, de jet ski, fumando, e aquilo era um luxo absurdo. Ou seja, caramba, se o cara que tá lá fumando, tá lá dentro de um jet ski, tá aqui nos melhores lugares do mundo, pô, se eu fumar eu vou ser também. Com o tempo, a gente entende que não é assim, as coisas não são assim. Mas o marketing no começo me fez acreditar que era. Fez acreditar que era. Aí a galera parou de comprar esse tipo de propaganda e esse tipo de ideia. E aí a gente vem para a década de 90, basicamente. Até a década de 80 a gente continua assim. E aí na década de 90 a gente pinta tudo, vermelho, rosa, azul, verde, e é tudo mega sales, né? Então, promoção, promoção, promoção. Por quê? Antes a gente vinha de um mercado que não existia 2 Coca-Colas e 2 Marlboros. Ou era aquele, ou... Então a gente vem para a abertura de mercado, onde quem tem mais preço ganha. Quando a gente muda para 2010, 2020, a gente para de ver essas tendências e a gente começa a ver que a galera quer mostrar o quê? Eu tenho o mais barato, mas eu também tenho o melhor. Eu tenho o mais acessível, mas eu tenho o mais confortável. Eu preciso mostrar isso. Só que a gente está vivendo um momento que a gente vai ter essa virada de, em vez de eu ir na televisão falar que a Pepsi é boa, que a Coca é boa, eu preciso dar um jeito de encapsular, mostrando que aquilo é bom. Mas eu não posso tomar essa decisão por ti. Tu vai tomar essa decisão sozinho.
Então a gente já vê algumas propagandas, assim, vou te dar um exemplo de uma propaganda que me chamou muita atenção, assim. Não sei se chegou a ver a propaganda na final da Champions League que o Vinícius Júnior fez com o Lactia. Não. Mas era o Vini Júnior com uma edição de Pepsi Black, que era a nova Pepsi no momento, que era a Pepsi sem açúcar e tal, e ele tá dentro de um campo olhando assim, e meio que quem tá vidrado dentro da TV, tipo, que era o Lactia, que tava olhando o jogo assim, torcendo pro Vini Júnior, ele tá tomando uma Pepsi e ele se sentiu calmo quando ele tomou a Pepsi. E ele teve uma refrescância. Então, eu não tô falando que é boa, não tô falando para você comprar, só que eu estou usando duas pessoas de altíssimo poder, de mídia, de influente, para dizer, quando você toma isso aqui, você se sente refrescado. Então, assim, eu não estou comprando pelo Lactia, pelo Vini, nem pelo preço. Eu estou comprando porque eu quero me sentir refrescado. Pela mensagem que foi passada. Exatamente. Então, isso é muito importante. As narrativas de propaganda vão mudar muito, cara. Muito, muito mesmo. E elas não estão... Quem não está mudando, não está acompanhando a nova geração. Qualquer palestra que você for de marketing, você vai em muitas, eu sei que você vai em eventos. Cara, todo mundo quer saber como que se conecta com a nova geração. Ninguém consegue conversar com eles. Ninguém consegue, é impossível. Por quê? Porque esses caras não querem mais isso, cara. E tu tem a chave para isso? Cara, acho que não é a chave, mas é você comunicar, você vender sem estar vendendo. Esse vai ser o principal método assim de venda dos próximos anos. Venda sem vender, venda sem oferecer, venda sem dizer preço, venda sem dizer clique aqui. É muito difícil, mas vai acontecer. E eu acho que a prova disso tudo está na rede social, que basicamente se tornou um e-commerce, um marketplace agora também mais badalado do momento, que é o TikTok Shop. É o que todo dono de e-commerce aqui fica ouvindo todos os dias. Parece que toda hora tem uma voz da lenha aqui falando TikTok Shop, TikTok Shop, TikTok Shop, TikTok Shop. Então é uma coisa que tá realmente todo mundo ouvindo, e isso tudo basicamente reflete o que tu tá me trazendo aqui. Porque o TikTok Shop nada mais é do que uma rede social que você transformou em loja e que vende por ser basicamente uma rede social. Então é um Instagram com um botão de comprar agora. E quando tu para ver aquilo que realmente está funcionando dentro do TikTok Shop, e a gente trouxe aqui dentro do e-commerce podcast o Iê, que é dono da maior marca hoje presente dentro do TikTok Shop no Brasil, e ele nos trouxe aqui que o que funciona dentro do TikTok Shop é creators. Então eles produzem conteúdo interno, eles fazem as lives próprias, mas o que muda o jogo lá total para eles é basicamente creator. Então é creator gravando. E é muito creator. E é uma base de pessoas imensamente grande gravando conteúdo sobre o produto dele. É que, cara, hoje, assim, ó, se tu for perguntar para uma pessoa mais antiga, assim, o que mais vende, né? Todo mundo vai te responder que o boca a boca. O boca a boca é o melhor comércio do mundo. Ele nunca vai morrer, ele nunca vai deixar de existir. E quando a gente estava no colégio, a gente tinha amigos, né, próximos. Todo mundo aqui tinha amigo. Tinha o meu amigo, eu ia na casa dele, eu frequentava aquilo. E quando esse cara chega pra ti e fala assim, brother, eu comprei um carro, mano, que o bagulho é, pô, de verdade, cara. Pode comprar, pode ir atrás que o negócio é bom. Pô, cara, ele é teu amigo, cara. Ele não é um promotor da marca, ele não é uma propaganda, ele não tem por que ele tá mentindo. E as amizades começaram a passar a ser cada vez mais online, mais sociais. Então você está cada vez mais acompanhando a rede social do cara. Pô, o que a Virgínia está falando? O que não sei quem está falando? As pessoas se sentem amigos do Carlinhos Maia, da Virgínia, e é por isso que essas empresas vendem tanto. Porque não é uma venda, é uma opinião. A pessoa te fala assim, cara, essa base aqui ó, é absurdamente boa. Ah, pô, se a Virgínia está falando, você é obrigado a comprar. Por quê? Porque eu acompanho ela todo dia, porque eu estou nos stories dela todo dia. Ela é minha amiga, ela já me respondeu. Eu comento nos vídeos dela, ela responde. Então, cara, a influência boca a boca, ela só aumentou, ela não diminuiu. Muita gente acha que ela diminuiu, ela só aumentou, mas ela foi pro digital. Marketing boca a boca hoje é basicamente marketing de influência, então. Se a gente traz isso para dentro da internet... Acredito muito nisso. Legal, legal. E, Betinho, cara, para ti, o que é melhor? Eu criar pouco conteúdo, mas um conteúdo bom, muito bem produzido, com um roteiro muito bem criado, ou eu criar muito conteúdo que talvez na opinião da pessoa pode ser meia boca? Muito conteúdo meia boca. Por quê? Matemática, cara. Assim,
No final do ano eu tô com quase 10 milhões de visualizações na minha página de Instagram, eu tenho 7.600 seguidores. É muito pouco para esse número. Tem influenciadores que às vezes tem 200 mil e tem esses números. Eu tô com menos de 8 mil seguidores com esses números. Eu acertei 4 vídeos em 15 dias. Em 20 dias. Parece ser coisa pra caramba. Sabe quantos vídeos eu fiz? Quase 70. 4 em 70. Então, assim, quantos por cento dá disso? Se a gente fez 70, eu acertei 4. Quantos eu acertei? Calma aí que agora eu esqueci a regra de 3. Dá 2.8. 2.8, beleza. Se eu fizer 8 vídeos, ou seja, 2 por semana, e acertar 2.8, quantos eu vou acertar? Se fizer 8 vídeos por semana? Não. Por mês. 8 vídeos por mês? 2 vídeos por semana. Por 2.8? É. Nenhum, na teoria. Tu vai acertar um a cada 3 meses. Então... Até menos, na verdade. Bem menos, na verdade. A cada 4 meses tu vai acertar um vídeo. Então, cara, é matemática. É matemática, assim. Se você já é um cara que impactou muita gente, que você tem bons números, que você é uma pessoa... Hoje a gente tem muito essa tendência. Láctea, Matheus Costa, Hannah Franklin, essa galera que está muito grande, eles postam poucos conteúdos com muita qualidade. Beleza, com conteúdos roteirizados e tal, beleza. Mas se você não chegou nesse boom, cara, faça mais conteúdos do que focar na... Faça react, faça muito react. Até por aquilo que tu falou do MrBeast. Você precisa ter uma amostra, cara. Você precisa ter um número de amostra, entendeu? Às vezes o que funciona para você não é o que você quer falar. Eu comecei fazendo... comecei fazendo conteúdo de humor com a minha mãe, em collab com ela. Depois eu migrei para ensinar as pessoas a como se comunicar melhor. Depois eu falei sobre emagrecimento, porque eu perdi 30 quilos, basicamente. Depois eu comecei com uma resenha que era entrevista, e agora eu achei o meu formato de vídeo, cara. Olha a quantidade de coisas que eu tive que tentar fazer para eu acertar agora. E numa marca é a mesma coisa, só que na marca você vai estar focado na marca, só que às vezes o estilo de conteúdo que você quer fazer não é o que funciona para você. Constância vai ser muito melhor do que qualidade, então. E as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito constante, mas eu não sou. Eu criei um canal no YouTube lá quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, gravei 2 vídeos, não fiquei famoso, desisti. Aí, aqui junto com a TV Gaspar, quando eu fiz 18, começamos um podcast, gravamos 5 episódios, puta, não vingou, desisti. E aí comecei a produzir conteúdo no meu perfil, nesses últimos 5 anos, umas 4, 5 vezes. O cara grava 3, 4 conteúdos e desistiu. E até que no ano passado, no começo do ano passado, eu decidi, não, agora ou vai, filho. Ou vai. E aí a gente começou a criar conteúdo com mais constância, mas eu sempre tive muita dificuldade de manter a constância. Me considero muito bom em pegar a câmera e gravar. O Otto viu ontem, a gente gravou uma série de conteúdo, ele ligava a câmera, vai lá, eu desenrolo e tá tudo certo. Isso é tranquilo. Mas o hábito de pegar para gravar ele sempre ficava em segundo plano para mim. Mesmo sabendo da importância que é a criação de conteúdo, eu sempre acabava deixando muitas vezes em segundo plano. E de tão importante que eu realmente acredito que é a criação de conteúdo, agora tem uma pessoa do meu lado para poder tocar isso, porque eu entendi que, cara, beleza, eu tô com essa dificuldade, mas eu não posso parar de gravar conteúdo. É uma geração de lead, né, cara? Você tem que entender, eu acredito muito nisso, as marcas, tudo, elas têm que entender a criação de conteúdo como uma geração de lead. Sim, não existe lead grátis, cara. Não existe, você não pega lead grátis, cara. Ou você vai num evento que você pagou, tem aquela galera que comprou ingresso, e ali você faz o network, pega os leads, ou você investe, cara, rios de dinheiro, e você sabe que o tráfego vai ficar cada vez mais caro. Agora tem a parte do imposto também. Então você está pagando para as pessoas irem até você. O Instagram você faz isso de graça, cara. Só que não é de graça no sentido de, quando a gente fala seja útil para a plataforma e não queira que a plataforma seja útil para você, por que a constância é tão importante? Todo mundo fala, né, de constância. E eu nunca entendia isso, cara. Eu sempre olhava, tá, mas por que, cara? Tem gente que estoura no primeiro vídeo, gente que estoura no segundo vídeo, mas é porque você precisa mostrar para a plataforma que você é útil para ela, cara.
É a mesma coisa que se você hoje fosse o dono do Instagram, se você hoje tivesse a chave mestre na sua mão, era essa a decisão que você tomaria. Cara, eu não posso ficar estourando vídeo de gente que entrou aqui pela primeira vez. Eu preciso premiar quem está comigo todo dia, quem está mantendo a atenção das pessoas, quem está retendo todo mundo aqui, quem posta vídeo com frequência, quem ganha a atenção das pessoas. Vou te trazer um exemplo de um cara que cresceu do nada, que é o que todo mundo acha, pelo menos, né? Que cresceu do nada e dentro de rede social se tornou, cara, acho que se juntar 10 pessoas de rede social no Brasil, ele, nos últimos anos, assim, foi o maior astro mundialmente até. Luva de Pedreiro. Todo mundo acha que simplesmente, pô, o cara chegou lá, soltou um vídeo falando receba e acabou. Mano, não sei se tu pegou a época que ele viralizou. Mas tinha uns, mano, dezenas, centenas de vídeos antes daqueles primeiros começaram a viralizar. Era quase tudo igual. Era quase todos os vídeos da mesma forma. Ele chutava, ia lá, receba, obrigado a Deus, graças a Deus, tal, tal, tal. E, cara, demorou mais de 100 vídeos pra ele crescer do nada também. Você sabe qual que é o grande... Sabia que o Instagram e o TikTok, eles aprenderam com luva de pedreiro, né? Ele foi um case de sucesso para eles aprenderem a... Sabe por quê? Porque o TikTok e o Instagram, pelo reconhecimento de algoritmo na época, não entendiam o que ele falava. E aí dispararam para o mundo todo. Pro mundo todo. Para quem mais consumisse, eles conseguissem entender, cara, que língua que esse moleque tá falando. Então, assim, se proliferou na Índia muito, e aí, cara, qualquer conteúdo... Hoje você pega creator da Índia, cara, assim, é um negócio... Tipo, tem barraquinha de cachorro-quente da Índia, barraquinha de suco da Índia, com 15 milhões de seguidores. Tem vídeos de indianos, os caras estourados lá, tem um anãozinho lá, cara, 200 milhões de visualizações. No Instagram, cara. No Brasil, assim, a gente... É ridículo, cara, é absurdo, assim, o quanto o Instagram tá crescendo lá. O Instagram, ele tende... O que eu acredito, tá? Isso é um achismo, né? Quem acha devolve porque não é seu, né? Mas eu só acho, isso não é dado. Eu acho que o Instagram vai atropelar o TikTok nos próximos anos como criação de conteúdo, boas criações de conteúdo. Cada vez mais a gente vai ter conteúdos mais qualificados, melhores. E o TikTok vai ser uma plataforma de compra e venda. Assim, a gente vai tender para isso, mas hoje os creators, os maiores caras do mercado, é muito mais caro fazer uma publi no Instagram do que fazer no TikTok. E eles estão tentando mesclar, né? As multiplataformas hoje estão muito em alta. Então, óbvio que para uma marca que está começando agora, o cara ele quer fazer conteúdo pela primeira vez, começa no Instagram ou começa no TikTok, um dos dois. Não vai nem para os dois. Não pensa, eu vou fazer os... Cara, foca em um. Foca em um, aprende em um, depois você vai para o outro. Depois que você aprendeu, você já está na constância, você já tem alguém te ajudando, você tem que estar em todos os lugares possíveis. No Kawaii, no TikTok, no Instagram, no Shorts, no YouTube. Se você tiver a oportunidade de fazer live, Twitch, Kik, faça. Esteja o mais presente possível. Legal, cara. Legal. Tem algumas palavras que a pessoa já deve ter escutado que todo mundo fala que é aquilo que precisa para conseguir viralizar, que é aquilo que precisa para o vídeo conseguir ter um bom alcance, que é o gancho, os primeiros 3 segundos, toda a cópia, o desenrolar e o CTA. Tu concorda que isso precisa estar presente dentro de todo o vídeo para a marca? Não. Ou tu não olha muito para isso? Não olho muito para isso, por quê? Hoje em dia a informação ela se prolifera muito rápido, né? Então essa é uma informação que está na cabeça... Lembra quando a gente falou sobre conseguir conversar com os mais novos e tal, e tudo isso? Essa é uma informação que está na cabeça do cara mais novo. Então, assim, muitas vezes o cara da nossa idade para baixo... Eu vi um vídeo esses dias que começava assim, ó. Eu sou a amante do Pedro do Big Brother e vim aqui expor ele. E aí era uma advogada que começou o vídeo com esse gancho. Ela falou... Depois que ela terminou essa frase e deu 20 segundos de vídeo que eu vi que ela era uma advogada, eu passei o vídeo. Mesmo sendo um ótimo gancho para prender atenção. Por quê? Porque é mentira, cara. Não tem nada a ver. E eu não quero ser entupido de mentira. Eu não preciso quebrar um tijolo na minha cabeça nos primeiros 3 segundos para viralizar. Não precisa, cara. Não precisa. Você precisa se conectar com as pessoas, cara. Então, se você fala errado, fale errado. Se você conjuga os verbos errado, faça isso. Se você é um cara que tá sempre de bermuda e de chinelo, seja assim. Porque as pessoas vão se conectar com você pelo que você é. E se você quiser ser outra coisa, você vai conseguir só manter esse personagem por uma semana, você não vai conseguir ter constância.
Então, é óbvio que, né, seja você até no sentido de que você possa evoluir, né? Seja você, mas melhor, evolua, vá atrás de novas soluções, seja melhor. Tá criando um personagem, não funciona. Não funciona. As pessoas compram, essa conexão, ela só acontece de pessoa para pessoa. As pessoas, é difícil você criar uma conexão com uma marca. Normalmente você cria conexão com a pessoa que está por trás da marca e aí a marca vira aquela sua referência. Vou te dar um exemplo. A gente estava falando no caminho para cá sobre os donos da Groove, que acabaram vendendo agora e tal. Perfeito. Cara, eu virei super fã deles pela história dos caras, assim. E aonde eles estiver, eu vou comprar deles só pela história do que os caras são. É muito massa, os caras são geniais. E isso me criou conexão. Eu não tenho mais conexão com a Growth. Não tenho mais interesse de comprar um whey da Growth. Eles não estão mais lá, entendeu? Só que os caras, se eles abrirem uma mentoria, eu compro. Porque é absurdo. Agora você conectou com os caras, efetivamente, não só com a marca. Realmente, é isso aí. Bacana. Então, tu realmente não olha para gancho para os primeiros 3 segundos para CTA. O que importa para ti é conexão. Quando o cara tá gravando um vídeo, o que ele tem que focar é se conectar com a audiência dele do outro lado. Todo o foco dele, antes de começar a pensar e produzir um roteiro, porque daí ele chega lá, manda pro ChatGPT, eu preciso de um conteúdo sobre esse produto daqui, eu preciso que esse conteúdo contenha um gancho, uma copy que dure uns 30 segundos e seja envolvente e um CTA no final. A tua dica é, cara, vai produzir uma coisa dessas? Primeiro, tua dica já é nem pede pro GPT e faz isso da forma mais autoral possível, né? Exatamente. Mas se fosse pedir e definir isso num prompt, cria um roteiro sobre essa semijoia daqui que se conecte com o público que vai vestir ela. O que eu faria? Sim, se eu fosse uma marca hoje, eu fosse ajudar, né? Uma loja... Pô, o cara não sabe fazer conteúdo, ele precisa fazer um roteiro. Cara, eu começaria com a minha energia lá em cima. Tem uma dica aí para todo mundo. Pegaria uma caneta. Tem uma caneta aí, rapaz, jogada aí por cima? Não. Pegue uma caneta, qualquer caneta comum, bota aqui na sua boca, aqui, ó, conta até 10 e depois fala o alfabeto. Antes de ligar a câmera, bota a caneta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, até o... Tirou a caneta da boca, liga a câmera e começa a falar com a sua energia o mais rápido possível. Você vai ver que sua dicção vai mudar, você vai ser outra pessoa falando. Isso é uma dica de oratória, então, porra, muda completamente a tua dicção. Cara, comece falando. Você tem alguém que você segue que, tipo, independente do que o cara possa, você para pra ver? Tem. Alguns. Quem? Thales, Denner Lippert, uns menininhos da Alfa, que é uma agência de marketing para restaurante, que os meninos são bons, que eu tenho acompanhado. Cara, mas eu acho que os dois que eu mais acompanho, assim, e há muito tempo, e todos os dias, todos os stories, é o Thales e principalmente, que tem mais tempo, o Ícaro de Carvalho. Então, esses caras, eles conquistaram a sua atenção. Eles não precisam mais de um gancho, um CTA, um não sei o quê, uma copy para te envolver. Só do rosto dele estar presente, você já quer ver o vídeo. Isso é o que as pessoas deveriam focar. Crie presença digital. Seja alguém que as pessoas queiram ouvir. Seja uma marca, seja você, vou dar um exemplo deles aqui, filmmaker, seja você crie conteúdo de humor, seja alguém legal de assistir. Esse é o mais importante. Tem um cara que eu assisto todos os dias também, que é um Resenha do Betinho, não sei se você já viu também. Aproveita para deixar o like aí, ó. Se inscreve no canal aí. Se inscreva lá no Instagram, vão seguir a gente, o Resenha do Betinho. E a gente tá aí, cara, criando conteúdo. Isso é muito importante. Isso foi um insight que eu tive. O Sargento Junks, cara, me deu esse insight, assim. Ele falou, cara, crie conteúdo suficiente a ponto das pessoas olharem mais pro seu rosto do que pro seu conteúdo. Legal. E para isso, trabalhe bastante. Um dos grandes seres humanos que eu conheci na minha vida, cara. Queria deixar isso claro aqui. Uma pessoa que, porra, não precisava de forma alguma, ficou quase como meu mentor 1 hora na primeira vez que eu vi ele. Cara, isso e aquilo. Com toda a humildade do mundo, me ajuda muito. A gente tomou umas fortes aí no camarote Spa, tem saímos meio de lado, eu e ele. Mas um dos grandes seres humanos que eu conheci, cara. Que massa, cara. Legal. Tu tem interesse, ou já passou algum dia pela tua cabeça criar uma marca, criar de produto físico? Se tu fosse criar, tu iria para que nicho, que produto que tu venderia? Hoje eu provavelmente venderia algum produto físico de baixo ticket. Algum produto de até R$20, R$30. Que produto seria esse?
Me dá um exemplo de um produto que tu venderia hoje. Talvez chaveiro, talvez tapete personalizado. Beleza, agora vamos lá. Estamos em fevereiro de 2026, daqui a 10 dias tu vai ter o lançamento da tua marca agora no dia 1º de fevereiro. Vai ter 28 dias de criação de conteúdo nesse primeiro mês de uma loja, um e-commerce de tapete personalizado. Que conteúdos que tu gravaria nesses 28 dias? Como é que tu distribuiria? Qual que seria o volume que tu gravaria? Qual que seria o teu objetivo nesse começo? Eu, como marca, não trabalharia com tanto volume assim, postaria um conteúdo por dia, que para muita gente é muita coisa, né? Mas, cara, hoje se você posta um conteúdo por dia, de verdade, você tá fazendo o básico, cara. O básico do básico e o básico bem feito. É igual quando tu vai lá e tu coloca, ao invés de deixar a toalha na cama, tu deixa a toalha no lugar certo no banheiro e a mulher fala parabéns pelo mínimo. Isso. É a mesma coisa. Mesma coisa. Ou você vai pra academia e você, tipo, só pega aquele pezinho lá de sempre, você não se esforça, sabe? É o mínimo, cara. Postar um conteúdo por dia hoje é o mínimo, assim. Menos do que isso, o Instagram já vai te punir. Já é uma punição, ele já vai olhar pra ti como alguém que não tá dedicando o tempo suficiente pra ele. Então o Instagram, ele é quase como uma criança mimada, assim, cara. Você tá brincando com ela, assim, vem cá, olha aqui, que bonitinho. Aí você fala pra ela assim, ó, a mãe só vai ali pegar uma água, já vem. Cara, você volta e ela já achou o tamanho, cara. Já tá com outra pessoa, já. Então, assim, você tem que cuidar daquilo. E aí, o que eu faria, tá? Eu faria um conteúdo por dia. Eu trabalharia com uma espécie de mistério. Eu trabalharia tentando passar para as pessoas. Meu Deus. Tu começaria gravando conteúdo antes do lançamento da marca ou só no ato do lançamento? Começaria gravando conteúdo antes do lançamento da marca. Traria um tom de mistério. Quanto tempo antes? Porque também não é bom tempo demais, né? Porque senão tu traz a pessoa e ela se esquece ou não. Eu acho que 10 dias é bem 10 legal. dias? Legal. Show. 10 dias é bem legal. 10 dias é bem legal e talvez no meio desses 10 dias ali, com 5, 7 dias, você lança alguma forma de pré-lançamento, alguma coisa, só para você entender. Sim, só para você entender se você está no público certo, se você tem compradores, se tem cliques, se está legal, se não está. Mas eu trabalharia com 10 dias, um conteúdo por dia, tons de mistério para a pessoa não saber exatamente o que é aquilo. Isso traz muita gente para você. Meu Deus, o que é isso? O que vai abrir? Meu Deus, o que é esse nome? Meu, que coisa esquisita. Alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas queiram estar ali vendo e faria lançamentos de produtos, se eu fosse lançar alguma coisa nesse sentido, que o mercado não atende. Vou te dar um exemplo. Tapetes super engraçados. Tapetes sabor energético. Sabe? Um tapete assim, você trouxe o sabor energético? Ou trabalharia com, sei lá, um tapete de banheiro com algum personagem super legal segurando um papel higiênico, com alguma frase de impacto de algum personagem, alguma coisa assim. Trabalharia isso porque você foge um pouco do comum. Isso, sabe? Isso. Seria meus conteúdos. Quando você faz um pré-lançamento, eu acho que você tem que atingir só topo, né? Você tem que focar em que as pessoas te descubram. Cara, se não tiver ninguém no teu lançamento, né? Não vai ter ninguém para comprar, né? Então, deixa a galera descobrir quem tu é aí e no dia do lançamento tu vende. Legal, cara. Legal. E Betinho, cara, pra gente fechar aqui, o que um dono de e-commerce precisa saber sobre conteúdo se ele tá aqui escutando a gente até o final? Cara, porque tu sabe que o cérebro humano ele absorve em média 7% do que ele ouve, que absorve para valer. Esse 7% de hoje deveria ser o quê? Ação, faça mais do que queira que esteja perfeito, só faça. Se você não consegue mesmo fazer, se você está aqui, de toda essa conversa, tudo que a gente conversou, o cara teve, mas isso aqui não é para mim, então pague alguém para fazer, mesmo que seja caro, pague, faça, não esteja fora desse jogo, que é o jogo do século, do milênio. Quem está surfando na internet está surfando uma onda gigante, quem não tá fora do game. E entenda uma coisa, eu acho que não só o dono de e-commerce, o empreendedor, o cara que tem um CNPJ, ele precisa entender uma coisa. A criação de conteúdo vai virar a mesma coisa que uma contabilidade. Ou você tem, ou você é preso. Você não vai aparecer. Você tem que ter. Você tem que estar ali. Aquilo ali não é uma questão de, eu vou contratar uma contabilidade ou não. Ou você faz por fora, meu amigo, ou faz você as guias de imposto lá e você toma tempo pra caramba, ou você vai contratar alguém para fazer. Não tem saída. Não vai diminuir.
Não vão ter menos vídeos daqui a 10 anos, não vão ter menos influenciadores daqui a 10 anos, não vai ter menos poder de compra daqui a 10 anos, pelo contrário, tudo vai subir. Então, se eu pudesse resumir em 3 palavras, ação, constância e canela. Acho que esses são os principais. Canela no sentido de corre, se você não começou ainda, você já está 3 anos atrasado. Se você começar amanhã, você já está 3 anos e 1 dia atrasado. Então, quanto mais cedo você começar, conte com a gente. Acho que contem comigo, me sigam lá nas minhas redes sociais. É o Resenha do Betinho, lá você vai encontrar toda a parte de humor, de brincadeira que a gente fala. Mas eu também trago uns conteúdos um pouco mais sérios no meu perfil, @betinho.z. Acho que a gente pode também estar vendo aí, se a galera pedir, se a galera comentar. A gente pode abrir uma aula de mentoria, 1 hora eu e você junto ali, de graça, na boa, ensinando a galera um pouquinho ali sobre os conteúdos. A gente até falou sobre isso, no fim não saiu do papel, né? Mas, cara, contem comigo, tô aqui para ajudar vocês e entendam que não vai diminuir, cara. Não vai diminuir. Se você acha que... Eu vejo muita gente assim, cara, muita gente que eu converso fala, não, mas eu vendo alumínio, não precisa estar na internet. Pô, eu sou eletricista, pô, eu não preciso estar na internet. Cara, eu comprei os móveis da minha casa com quem eu achei na internet, eu contratei o eletricista da minha casa com o primeiro Instagram que eu achei, eu fechei o pintor da minha casa pelo Instagram, que eu achei mais caro, porque eu achei pelo Instagram e era uma empresa séria e estava pelo Instagram. Vou comprar absolutamente tudo da minha casa, pelo que eu achar no Mercado Livre, no Instagram. Então, assim, não existe, cara. Você tá fora do game. Se você tá fora da internet, você tá fora do game. Surreal, cara. Pô, que episódio de valor mesmo, cara. Eu vou para casa com 2 frases em especial aqui que eu até anotei. Essa última, criação de conteúdo é agora como se fosse uma contabilidade, ou tu tem ou tu tem. Não tem escolha, tem que criar. E a outra frase, que ninguém é bom em nada que nunca fez. E a partir de agora, essa frase vai aparecer bastante no Instagram, tá registrado aqui que ela veio do Betinho. Cara, coisa boa, que episódio massa. Acho que serviu bastante, foi de muito valor para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para realmente a pessoa entender a importância de botar a cara, para realmente a pessoa entender a importância de se colocar ali dentro. Tudo aquilo que tu comentou, cara, vai lá, grava 100 vídeos e ignora o resultado de cada um, mas vai melhorando sempre 1%. Tudo isso é surreal e tudo isso é o que cada uma dessas pessoas que estão acompanhando precisam assistir, cara. Então, muito obrigado por esse papo, realmente fantástico. E que cada uma das pessoas agora, de fato, cara, possam sair daqui e possam terminar esse episódio indo gravar o primeiro stories para a marca delas, se elas ainda não começaram a colocar a cara. Coloquem a cara, apareçam, porque o resultado de vocês, no fim, só depende basicamente de vocês e de colocar a cara e de vender. Betinho, mais uma vez, muito obrigado. Papo extraordinário, tenho certeza que todo mundo vai te ver muitas outras vezes aqui dentro do e-commerce podcast, porque o papo realmente foi muito bom e dá pra gente ir muito além em cima disso também ainda com o tempo. Para você que ficou nos assistindo até aqui, muito obrigado. Nos acompanhe também dentro das redes sociais, @e-commerce podcast. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito dentro do nosso canal do YouTube, se inscreva, tem episódio novo todo domingo ao meio-dia. Te vejo no próximo domingo, te vejo no próximo episódio, acompanhe todos os outros que por aqui já foram postados. E mais uma vez eu te lembro que esse episódio e o e-commerce podcast é um oferecimento de Mentoria Ames e Posthaus. Tudo isso que você está vendo aqui atrás é da Posthaus e Mentoria Ames está te oferecendo uma consultoria completamente gratuita para o seu e-commerce. Clica aqui no link da bio. Além disso, também é um patrocínio de frete barato, Panorama Sistemas, W3 Pagamentos e W3 Tráfego Pago. Forte abraço para você, te vejo no próximo episódio e tchau, tchau!